Já se perguntou se as mulheres realmente caem pelos caras maus, os fora da lei, os usuários de drogas? Uma pergunta provocativa que desafia nosso entendimento sobre atração. Hoje, mergulhamos numa história anônima que pode balançar suas crenças. Trata-se de um homem, um bom aluno de boa aparência, que afirma que sua vida tomou um rumo peculiar após uma prisão injusta. De repente, ele se tornou o centro das atenções da elite da faculdade. Então, essa história é verdadeira ou falsa? As mulheres realmente se sentem atraídas por homens maus ou é tudo apenas uma história exagerada? Vamos mergulhar nessa história intrigante de um homem inocente que se tornou o galã do campus. Então, tinha esse cara, um estudante excepcional em uma universidade de ponta em São Paulo. Parecia inteligente e elegante, mas era um fantasma para as mulheres no campus. Elas simplesmente não o notavam. Mas, como o destino quis, uma reviravolta nos eventos o levou de um aluno modelo a um fora da lei percebido. Aqui vai como tudo aconteceu. Ele estudava engenharia civil e conhecia um colega de engenharia química. Parece o começo de um episódio de Breaking Bad, não parece? De qualquer forma, um dia ele ofereceu uma carona para casa a esse químico, já que moravam perto. Agora, o químico tinha uma mochila com ele que se revelou uma caixa de Pandora. No caminho, foram parados pela polícia para uma verificação de rotina. O policial pediu para inspecionar a mochila do químico e veja só, estava cheia de sacolas de drogas sintéticas, LSD e MDMA. Nosso protagonista, o engenheiro civil, estava no lugar errado na hora errada. Foi preso na hora por um crime que não cometeu. Seu único erro foi oferecer uma carona ao colega. Após sua prisão, ele perdeu o emprego, mas conseguiu manter sua vaga na universidade, graças a um advogado que acreditava na sua inocência. Agora é aqui que a história toma um rumo surpreendente. Há anos, ele se viu no centro das atenções. Os homens tinham medo dele, pensando que era um traficante. Mulheres, todas as mulheres, eles ficaram intrigados. Começaram a puxar conversa com ele, flertando e demonstrando interesse. Antes de sua prisão, ele só tinha saído com uma mulher da universidade. Mas, após seu retorno, ele foi associado a 8 mulheres diferentes, 2 das quais eram consideradas as mais atraentes do campus. Uma era até mesmo uma herdeira. E aqui está o revirar de olhos, sua prisão o fez um imã para as mulheres. Dá para acreditar nisso? No entanto, alguns detalhes nessa história são intrigantes. Por exemplo, o uso do termo ar é um pouco peculiar. É um termo comum no seu vocabulário do dia a dia? Parece um pouco dramático, não parece? E então tem a saída oportuna do amigo dele para a Austrália. Um desaparecimento conveniente, não acha? Parece que nosso personagem principal herdou o papel do cara mau, o suposto traficante de drogas. Uma reviravolta interessante de fato. Esses elementos suspeitos me fazem questionar a credibilidade dessa história. Seria uma história exagerada, uma fanfic criada para chamar atenção ou para provar um ponto? Ou seria uma dura realidade, um reflexo da atração pela imagem do bad boy? É uma linha tênue entre ficção e realidade, não é mesmo? Então, essa história é uma fanfic ou uma dura realidade? Independentemente da verdade dessa história, nos leva a uma conclusão interessante. Nosso homem anônimo sugere que, no mundo moderno, um homem precisa se diferenciar do rebanho para atrair mulheres. Essa diferenciação não precisa necessariamente ser positiva ou negativa. Trata-se de se destacar, ser notado e capturar a atenção. Neste caso, ele se tornou sem querer uma figura intrigante e misteriosa, um bad boy envolto em um enigma. Essa mudança repentina em sua identidade, justa ou não, o fez se destacar da multidão. E parece que essa diferença foi o que atraiu as mulheres para ele. Mas vamos falar também sobre o papel da popularidade. É um conceito fascinante. Ser desejado pelos outros pode te tornar mais atraente para o resto. É uma prova social, de certa forma, com as pessoas frequentemente desejando o que os outros têm ou desejam. Este homem, antes despercebido, tornou-se o centro das atenções e sua popularidade disparou. Mas isso significa que ser um bad boy é a chave? Não é necessariamente sobre ser mau ou bom. É sobre ser diferente, ter uma história única para contar. É sobre capturar interesse e curiosidade. Sobre ser inesquecível em um mar de rostos esquecíveis. Então, ser um homem mau é a chave para a atração ou é tudo sobre ser diferente? Ainda não há consenso sobre isso.